Betelgeuse, uma supergigante vermelha, é uma estrela colossal em nossa galáxia, exibindo um brilho incrível. Ela é cerca de 500 vezes maior que o Sol em tamanho, mas o que é fascinante é sua natureza pulsante, expandindo e contraindo. Durante seu pico, Betelgeuse pode atingir impressionantes 800 vezes seu tamanho médio, tornando-a quase incompreensível. Se comparássemos seu volume com o de um balde, ele poderia conter cerca de 300 milhões de sóis, mesmo pesando apenas 17 vezes mais que o nosso Sol. Embarcando em uma jornada, deixando a Terra para trás, lançamos uma espaçonave mais rápida que a luz, viajando pelo espaço a uma velocidade impressionante. Em poucos segundos, já percorremos incríveis 240 mil milhas, chegando perto da Lua, equivalente a cerca de 9 vezes e meia a circunferência da Terra. Uma espaçonave convencional movida a foguete levaria normalmente 3 dias para chegar a esse ponto. Conforme avançamos, Marte surge à vista, uma jornada que normalmente levaria 7 meses. Marte, um planeta menor com uma superfície 3 vezes menor que a da Terra, é objeto de exploração com sondas e até mesmo um drone voador chamado Ingenuity. Em seguida, encontramos o cinturão de asteroides, uma região repleta de detritos espaciais e objetos de diversos tamanhos. O maior asteroide aqui, Ceres, supera a superfície da Argentina em área e pesa apenas uma pequena fração da Lua. Passando pelos gigantes gasosos Júpiter e Saturno, os maiores e mais pesados planetas do nosso sistema solar, continuamos nossa expedição em direção a Urano e Netuno, conhecidos como gigantes gelados. Depois, nas regiões mais distantes, avistamos Plutão, antes considerado um planeta, mas agora reclassificado. Seguindo adiante, percorremos bilhões de milhas, adentrando no cinturão de Kuiper, uma região de asteroides e blocos de gelo antigos, os materiais de construção do nosso sistema solar primitivo. Ao nos aproximarmos da heliosfera, a região influenciada pelo vento solar, encontramos o choque de terminação, onde o vento solar diminui a velocidade e interage com o vento interestelar. A Voyager 1, o objeto feito pelo homem mais distante, ultrapassou esse limite em 2012, marcando sua entrada no espaço interestelar. Agora, partindo para a próxima Centauri, a estrela mais próxima do nosso sistema solar, enfrentamos uma vasta distância que a luz leva mais de 4 anos para percorrer. Foguetes tradicionais exigiriam impressionantes 73 mil anos para alcançar esse destino. Próxima Centauri abriga um planeta parecido com a Terra chamado Próxima Centauri b, localizado em sua zona habitável, oferecendo potencial para água líquida e vida. No entanto, as ocasionais erupções intensas da estrela poderiam comprometer qualquer forma de vida presente. À medida que avançamos, encontramos Sirius, a estrela mais brilhante em nosso céu noturno, na verdade consistindo em 2 estrelas, Sirius A e B, orbitando em torno de um centro de gravidade comum. Elas estão se movendo em direção ao nosso sistema solar a quase 5 milhas por segundo, o equivalente à velocidade máxima de um supercarro de ponta na Terra. Finalmente, chegamos a Trapistra 1d, um planeta potencialmente habitável a aproximadamente 39 anos-luz de distância. Orbitando uma anã branca, Trapistra 1d é similar em tamanho e composição à Terra, com uma superfície rochosa e uma temperatura amena de 48 graus Fahrenheit, tornando-se um candidato para habitação humana. Pode haver uma atmosfera, montanhas, mares e oceanos neste planeta, o que significa que ele pode ser adequado para uma colônia humana. No entanto, levaria cerca de 677 mil anos usando foguetes tradicionais para chegarmos até lá. Mas nosso objetivo principal é Betelgeuse, o que levaria quase 8,7 milhões de anos para viajar da Terra até lá com as espaçonaves atuais. Betelgeuse é tão grande que nossa nave espacial parece um grão de areia em uma praia gigante. Precisamos voltar no tempo para entender o que aconteceu com essa estrela. Primeiro, havia uma bela nebulosa, uma nuvem de poeira espacial multicolorida e detritos. Em seguida, ela começou a se contrair sob seu próprio peso, e no núcleo da nebulosa, uma reação nuclear começou, e a estrela nasceu. Inicialmente, Betelgeuse era muito massiva e quente, mas não expandiu e permaneceu estável. As reações nucleares em seu núcleo geram muito calor e energia, criando a força que empurra as paredes da estrela de dentro para fora, fazendo-a expandir. No entanto, ao mesmo tempo, a estrela é muito pesada, e a gravidade a empurra de fora para dentro. Se essas duas forças estiverem equilibradas, a estrela permanece estável. Mas, com o tempo, a estrela esgota seu combustível de hélio e hidrogênio. Nesse ponto, elementos mais pesados se juntam à reação nuclear no núcleo, liberando mais energia e calor do que a gravidade pode conter, e a estrela começa a expandir. Isso é o que está acontecendo com Betelgeuse agora. Ela já está tão grande que, se a colocássemos no centro de nosso sistema solar, sua borda alcançaria o cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter. Betelgeuse continuará a se expandir até esgotar completamente seu combustível, e então a gravidade vencerá, e a estrela encolherá de tamanho, causando uma enorme explosão.
A explosão de supernova será tão brilhante que Betelgeuse brilhará mais do que a Lua no céu noturno. Felizmente, a Terra está longe demais para ser afetada por essa explosão, e mesmo o fluxo de matéria expelido pela explosão não chegará ao Sistema Solar até 6 milhões de anos depois. O vento solar, no entanto, impedirá que esse fluxo nos alcance, o que nos mantém seguros. Há a possibilidade de que Betelgeuse exploda a qualquer momento nos próximos 10 mil anos, mas alguns cientistas dizem que isso não acontecerá nos próximos 100 milênios. Se voltássemos ao momento antes da explosão de Betelgeuse, poderia haver outro cenário mais interessante. A gravidade poderia comprimir o núcleo massivo da estrela com tanta força que um buraco negro surgiria em seu lugar. Os buracos negros são os objetos mais pesados do universo, com uma força gravitacional incrível que nem a luz pode escapar. O buraco negro de Betelgeuse começaria a se alimentar de poeira cósmica e do que restasse da estrela. Todo esse detrito e luz de outras estrelas ficariam congelados perto do horizonte de eventos do buraco negro em crescimento. Seria a primeira vez na história que poderíamos assistir ao nascimento desse objeto misterioso. No entanto, Betelgeuse é muito leve para se tornar um buraco negro. É mais provável que, após a explosão, ela se torne uma anã branca que gradualmente desaparecerá até se tornar invisível. Estudos recentes mostram que entre 20 a 35% das estrelas semelhantes ao nosso Sol devoram seus próprios planetas, e um quarto dos sistemas planetários orbitando estrelas como o Sol tiveram um passado caótico. Nem todas as estrelas têm sistemas solares como o nosso, onde os planetas orbitam a estrela de forma consistente e sem interferência gravitacional entre si. Alguns sistemas solares foram caóticos em sua formação, com muitos planetas em órbitas erráticas, até que a estrela hospedeira os desintegrou. O nosso sistema solar está organizado de forma que a gravidade de cada planeta não interfere com os demais. Por exemplo, a força gravitacional em Júpiter é muito mais intensa do que a da Terra, o que significa que, se a Terra se aproximasse de Júpiter, seríamos apenas mais uma lua para Júpiter. O planeta é tão grande que, se a Terra tivesse o tamanho de uma uva, Júpiter teria o tamanho de uma bola de basquete em comparação. Mesmo com a melhor tecnologia do mundo, é difícil determinar se as estrelas realmente consomem seus planetas. A melhor maneira de estudar isso é observar sistemas binários, onde duas estrelas orbitam uma outra. Geralmente, as duas estrelas foram formadas ao mesmo tempo, a partir dos mesmos gases e condições, o que significa que devem conter os mesmos elementos, mais ou menos. Quando você abre os olhos pela manhã, a luz do Sol que viajou por milhões de milhas o cumprimenta. Quanto mais perto chegamos do Sol, mais quente fica. No entanto, os raios que viajam do Sol também contêm certos produtos químicos que o tornam único. Os produtos químicos associados ao Sol são elementos leves, como oxigênio, carbono, hidrogênio e hélio. Também é possível encontrar outras substâncias nele, mas essas são as principais. Ao estudar esses elementos, podemos aprender mais sobre a composição do Sol e seu papel no sistema solar e no universo como um todo. A história de um sistema solar com detalhes suficientes para determinar se ele era caótico ou estável foi estudada por cientistas que analisaram 107 sistemas binários compostos por sóis semelhantes ao nosso. Ao analisar a luz emitida por cada sistema, eles compararam e contrastaram suas características para identificar as diferenças. Observaram que algumas estrelas possuíam camadas externas finas com elementos diferentes de suas companheiras. Todas as estrelas contêm elementos leves, mas algumas delas possuíam elementos rochosos, como ferro, silício e titânio, próximos à superfície. Esses elementos estão associados a terrenos acidentados, como os encontrados em planetas rochosos. Entretanto, em vez de estarem em uma superfície sólida, eles flutuam no espaço interplanetário. Muitas estrelas nascem gêmeas, e a maioria das estrelas da Via Láctea possui um parceiro em um sistema binário. Isso significa que nosso Sol é relativamente único por não ter um parceiro. No entanto, há teorias que sugerem que o Sol pode ter perdido sua estrela gêmea no passado. A suposta gêmea do Sol, chamada HD 186302, está a cerca de 184 anos-luz de distância e pode ser considerada nossa estrela da sorte. O início de uma estrela ocorre em uma creche estelar, onde milhares de estrelas nascem a partir de gás e poeira que gradualmente se colapsam sob sua própria gravidade. Acredita-se que nosso Sol tenha começado sua vida dessa forma, há cerca de 4,6 bilhões de anos. Quando as estrelas estão maduras o suficiente, elas partem para o espaço aberto, geralmente acompanhadas de sua companheira de viagem. Os cientistas afirmam que até 85% de todas as estrelas podem estar em pares binários ou ter mais companheiras, sendo que mais de 50% estão em pares duais. O único problema é que não podemos ver facilmente essa suposta estrela gêmea do Sol, pois ela se desviou de sua órbita original há muito tempo. No entanto, vestígios dela podem ser encontrados na nuvem de Oort, que é um vasto agrupamento de cometas, asteroides e gelo nos limites externos do alcance do Sol.
Esses objetos flutuam bastante, pois estão longe da gravidade solar e podem ser facilmente deslocados de suas órbitas em direção ao espaço aberto. Voando através de um espaço como esse não é diferente de voar por qualquer vazio aleatório do espaço. A razão pela qual alguns desses elementos leves no espaço contêm elementos rochosos que você encontraria na superfície de um planeta é porque o Sol os desviou de suas órbitas e os devorou à medida que se aproximavam. Isso também acontece quando uma estrela se torna muito grande em seu lugar e começa a devorar tudo ao seu redor. De acordo com os cientistas, se uma estrela devora um planeta, ela pode se tornar caótica e girar tão rapidamente que eventualmente se despedaça. Mas não se preocupe, há uma chance muito baixa de o Sol devorar um planeta num futuro próximo. As estrelas se formam quando uma enorme nuvem de hidrogênio e hélio cresce até entrar em colapso sob seu próprio peso. A pressão aumenta até atingir níveis extremamente altos que nem conseguimos medir. Eventualmente, os átomos de hidrogênio perdem seus elétrons, causando a fusão do hidrogênio, liberando energia para combater a gravidade do colapso. Mas quando a força gravitacional supera a fusão do hidrogênio, a estrela começa a se expandir e se torna uma gigante vermelha. Após cerca de 1 bilhão de anos, o hidrogênio do núcleo externo se esgotará, deixando muito hélio que se fundirá com os demais elementos ao redor. Quando todo o hélio desaparecer, a gravidade encolherá a gigante vermelha em uma anã branca, e quando ela estiver completamente extinta, os restos da estrela liberarão toneladas de gás e poeira no espaço. Os cientistas afirmam que nosso Sol tem entre 7 e 8 bilhões de anos restantes antes de atingir essa fase. Mas mesmo que isso se torne realidade, não acontecerá da noite para o dia. Levaria milhões de anos para que tudo isso acontecesse. No entanto, se o Sol decidisse nos devorar da noite para o dia, o planeta começaria a esquentar em segundos. Cada mudança mínima de temperatura poderia levar a eventos catastróficos. As calotas polares derreteriam em questão de segundos e inundariam as terras costeiras. Até mesmo pequenas ilhas em áreas remotas do mundo seriam submersas. À medida que fica mais quente, todas as áreas cobertas de neve derreteriam instantaneamente, tornando-se climas semelhantes a desertos. Alguns lugares pegariam fogo e os objetos do dia a dia derreteriam no local. O interior do planeta também esquentaria, permitindo que erupções vulcânicas ocorressem em todo o mundo. A Antártica derreteria com o calor, assim como os vulcões em erupção no interior. Em questão de minutos, todo o planeta se transformaria em fogo e cinzas, antes de explodir em pequenos pedaços flutuando no espaço, chegando a lugares que nunca sequer ouvimos falar. Mas não se preocupe, isso não vai realmente acontecer. Caso o Sol nos desvie de nossa órbita, os resultados seriam diferentes. Ficaria quente porque o campo magnético ao nosso redor nos protege da radiação solar, e uma vez desviados do lugar, o campo magnético ficaria enfraquecido, e o calor extremo do Sol nos ferveria. A força gravitacional ficaria instável, então a física de nossa vida cotidiana seria caótica. Teremos que esperar 5 bilhões de anos a partir de agora, quando o Sol se transformará em uma gigante vermelha. Ele crescerá de tamanho, eventualmente devorando Mercúrio e Vênus, e é provável que a Terra também esteja no cardápio. Se a Terra se mover apenas 900 mil milhas mais perto do Sol, se tornaria inabitável. Pode parecer muito, mas é apenas 4 vezes a distância entre a Lua e a Terra. Detectar a composição química dos raios solares em sistemas solares mais distantes poderia ajudar os cientistas a encontrar outros planetas semelhantes à Terra. Isso ocorre porque a atmosfera ao redor dessas estrelas que devoram planetas altera a composição química, e podemos detectar quais sistemas solares lá fora tiveram um passado tranquilo. A principal coisa que precisamos observar é se os planetas têm um ciclo de órbita saudável, sem interferências. Se assim for, podemos assumir que o planeta poderia seguir os mesmos passos que a Terra fez para que os seres humanos pudessem existir. No entanto, esse processo levará eras, pois existem milhões de estrelas próximas semelhantes ao nosso Sol. As chances de encontrar um planeta semelhante ao nosso são quase impossíveis nessa taxa. Mas, se encontrarmos, pode haver vida nesses planetas. Não teremos como saber se é vida inteligente, mas eles podem ter tido o mesmo destino evolutivo que nós. Agora, imagine o que aconteceria conosco e com o nosso planeta se ele se tornasse tão grande quanto o Sol. O diâmetro da Terra é de 8.000 milhas. Cruzá-la é como dirigir de um lado para o outro dos Estados Unidos 3 vezes. Isso não parece muito, certo? Agora, imagine repetir essa jornada mais 305 vezes. É o diâmetro do Sol, cerca de 865 mil milhas. Comparado à nossa Terra, o Sol é incrivelmente enorme. Então, o que aconteceria conosco se alcançássemos o Sol? Existem 4 cenários possíveis, dependendo do que queremos dizer quando falamos sobre o tamanho do Sol. Cenário 1. A Terra se torna tão grande quanto o Sol, mas sua massa permanece a mesma. Neste caso, nossa Terra se transformaria em um planeta colossal,
mas com a massa de uma Terra minúscula. A gravidade desapareceria, e tudo, desde pedregulhos até continentes inteiros, deixaria de ser mantido pela força gravitacional. O planeta se tornaria uma nuvem de poeira, sem capacidade de atrair qualquer coisa para si. Sem gravidade, não haveria como manter a atmosfera, e sem atmosfera, a vida não poderia se desenvolver. Em outras palavras, a Terra se tornaria um ambiente inóspito e sem vida. Cenário 2. A Terra se torna tão grande quanto o Sol e adquire sua massa. Neste caso, teríamos dois sóis, um sistema estelar binário. Isso destruiria nosso sistema solar atual, pois a presença de dois centros de massa causaria instabilidade nas órbitas dos planetas. O sistema solar seria perturbado, e muitos planetas colapsariam ou colidiriam com a nova Terra gigante. A Terra se tornaria um novo Sol, e nosso sistema solar atual deixaria de existir. O caos resultante afetaria gravemente as condições de vida em nosso planeta. Esses são apenas dois cenários, mas ambos mostram como mudanças drásticas no tamanho da Terra causariam consequências devastadoras para nossa vida e para todo o sistema solar. Felizmente, a possibilidade de algo assim acontecer é extremamente remota e muito distante no futuro, se é que isso poderia acontecer. Em uma nota positiva, há muito mais espaço agora, sem superpopulação. O tamanho do planeta é tão grande que levaria anos para percorrer de um ponto a outro. Sim, se você pensar sobre isso, provavelmente estaríamos muito solitários lá, mas quem sabe, talvez os foguetes se tornassem nosso principal meio de transporte. Isso seria legal. Existem muitas áreas vastas e desconhecidas que nenhum ser humano jamais viu ou visitou. Também não saberíamos sobre a existência de muitas civilizações e tribos diferentes. Séculos passariam, e muitos de nós iriam embora sem nunca encontrar outras pessoas ou aprender sobre elas. E isso é se pudermos andar. Nossos ossos não conseguiriam suportar nosso peso com uma gravidade tão considerável, e nossos corações teriam que trabalhar o dobro para nos manter vivos. Os pássaros não conseguiriam mais voar. Nada poderia voar, na verdade. Todos os existentes árvores cairiam, e as novas cresceriam muito perto da terra, como grama. Falando das árvores, como o nosso ecossistema estaria? Bem, não estaria bem, já que não apreciamos o meio ambiente em nossa pequena terra no momento. Imagine o que aconteceria se tivéssemos um espaço tão massivo à nossa disposição. Eu suponho que até nossas toneladas de lixo dominariam até mesmo os suprimentos infinitos de árvores e água limpa que teríamos em nosso novo lar gigante. Nossas máquinas e robôs teriam que ser enormes para fazer algo. As fazendas ordinárias seriam do tamanho de estados dos Estados Unidos. Eu também suponho que seria muito mais escuro do que estamos acostumados. A Terra é tão pequena agora, imagine o que aconteceria quando nosso planeta se tornasse do tamanho do próprio Sol. Menos luz solar significaria que provavelmente precisaríamos de um Sol artificial. Além disso, as diferenças de temperatura na superfície do planeta seriam enormes. Mas vamos nos concentrar em algo bom agora. Cenário 3, a mesma coisa, mas a Terra mantém sua densidade. Agora isso é interessante. Já não seríamos um planeta, seríamos uma estrela. Na verdade, nos tornamos ainda mais massivos que o Sol. Nosso planeta agora tem uma massa solar de 3,9. Precisamos equilibrar nossa baixa densidade de alguma forma. Resumindo, seria quase a mesma coisa que o cenário 2, mas com consequências de longo prazo mais interessantes. Uma vez que nossa Terra se tornasse 4 vezes mais massiva que o Sol, queimaria seu combustível mais rapidamente, evoluindo dependendo da massa do seu núcleo. Poderia se tornar uma supernova ou apenas liberar suas camadas exteriores para formar uma nebulosa planetária. Se a Terra se tornasse uma supernova, o Sol que estava tão perto de nós desapareceria, e agora teríamos apenas nossa esterra, uma bola solitária com um diâmetro minúsculo de 12,5 milhas. Seríamos uma estrela de nêutrons, uma estrela feita de matéria degenerada de nêutrons, extremamente densa e girando muito rápido. Melhor ficar longe disso. Se a Terra se transformasse em uma nebulosa, o Sol coletaria toda a poeira e a adicionaria à sua massa, resultando em um Sol ligeiramente mais massivo e uma anã branca. Com o tempo, depois de muitos bilhões de anos, a anã branca se tornaria uma gigante vermelha, expandindo-se e deixando para trás seu material, principalmente hidrogênio, em torno da anã branca, que somos nós. Quando o material atingir temperaturas e pressões altas o suficiente, a fusão nuclear ocorrerá, e nós nos tornaremos uma nova estrela, uma estrela solitária, mas ainda assim uma estrela. Enfim, não se preocupe. É impossível para um planeta rochoso ter o tamanho do Sol, apenas outras estrelas podem ser tão grandes. Mas espere, por que nossa Terra é tão pequena, enquanto os outros planetas são enormes? Eles apenas continuam crescendo ou param em algum momento? Quanto mais massa você adiciona, mais compressão você obtém.
Conforme os planetas se tornam mais massivos, a compressão gravitacional aumenta. Eles param de crescer quando sua massa atinge aproximadamente 1,7 vezes a de Júpiter ou 540 vezes a da Terra. Após isso, adicionar mais massa a um planeta o tornará menor, porque a compressão se torna mais forte. Em outras palavras, nosso pequeno experimento mental é impossível.